Saúde. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Adriana Reide. No programa de hoje vamos falar sobre as dificuldades de ficar em quarentena dentro de casa, com maridos, esposas, filhos, parentes em geral. Falta de privacidade, de atividades externas e excesso de notícias preocupantes podem levar a desentendimentos, tristeza excessiva e até mesmo a quadros mais graves de separações, abuso de substâncias prejudiciais ou depressão. Como escapar das armadilhas de ficar tanto tempo sozinho ou com outras pessoas em lugares delimitados? Nosso bate-papo de hoje é com a doutora Débora Furuno, médica psiquiátrica, doutora em saúde pública pela USP. Tudo bem, doutora Débora? Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bem-vinda à Jovem Pan. É um prazer para mim, é uma honra estar aqui. Prazer todo nosso. Deixa eu agradecer também a presença e o tempo do Dr. José Mariano, psicanalista, que também vai ajudar a gente aqui a entender um pouquinho essa situação toda. Tudo bom, Dr. Mariano? Tudo bem, querida, tudo ótimo. Discutindo um tema tão atual como esse, que tem causado uma série de sofrimentos para várias pessoas envolvidas. Nem diga. A gente que agradece, vamos nessa. Então, vou começar aqui perguntando para a doutora Débora, por que exatamente, então, essa convivência mais excessiva? E nesse caso, a gente está falando de casais, irmãos, pais e filhos, até tem a brincadeira, né, conviver com a sogra, às vezes. Parentes em geral, pode causar discussões mais graves, hein? A Adriana me lembrou o filme Parente é Serpente, onde todo mundo, o filme se dá com todo mundo confinado numa casa e aos poucos eles vão enlouquecendo, cada um da sua forma, né? Porque tem que dividir o mesmo espaço. Então, o que eu tenho recebido, falar da minha experiência no consultório, eu tenho recebido várias pessoas com queixas de angústia, insônia, depressão, tristeza, mas eu resumo tudo isso numa palavra só: medo, um grande medo. Sim. Medo do corona, medo de perder o emprego, medo porque está sem dinheiro, e medo da adaptação. Olha que louco. Adaptação à pessoa, ao cônjuge, também aos filhos, 24 horas por dia. De repente, né? Um mundo todo sendo imposto à vida das pessoas, hein? E muitas pessoas não sabem também sequer identificar aquilo que estão sentindo. Se trata-se, né, de uma simples ansiedade, se é um quadro um pouco mais preocupante. O doutor José Mariano também tem essa convivência que a gente está falando e que acontece em muitos lares brasileiros, às vezes é em ambientes físicos muito pequenos, com muita gente morando nesse mesmo ambiente. Quer dizer que, pelo que a doutora Débora falou, às vezes ter uma certa privacidade é bom. O que a pessoa faz sozinha que pode contribuir para a saúde mental? Quando você está casado, você está casado, mas isso não quer dizer que você abdicou da sua individualidade de jeito nenhum. Aliás, o casamento, o relacionamento, nada mais é do que uma tentativa, um acordo estabelecido para que essas individualidades se encontrem e não colidam, ou pelo menos não colidam a maior parte das vezes. Então, é claro, é óbvio que você precisa de privacidade. Você, apesar de você ter casado, isso não quer dizer que você vai ficar com a pessoa 24 horas por dia, e é o que tem acontecido. Então, você veja, antes da pandemia, nós tínhamos pessoas que saíam das suas casas, ficavam 8 horas, 9 horas, 10 horas, contando com o trânsito fora de casa, e a hora que chega, tem esse arejamento, né, para se dispor à família. Verdade. E essa convivência excessiva, ela para algumas pessoas é intoxicante. E é duro constatar isso. É duro você olhar para a pessoa com quem você se casou e dizer assim, eu não aguento mais olhar para você. A gente terrível, ri, mas é difícil sério, mesmo. né? Mas é sério. E eu tenho pacientes aqui que passam exatamente por isso. Tanto pacientes com 2, 3 filhos, como só marido e mulher. Para você ver o tamanho do desgaste que essa situação ocasionou. E a doutora Débora está certa. O medo é muito grande. E o medo em todas as suas variantes.
E medo do desconhecido, não saber ainda ter essa insegurança do que vai vir pela frente, quando essa situação toda vai mudar e para onde vai levar, né? O medo da morte também, da doença, de perder parentes, amigos. Agora, doutora Débora, realmente, o doutor José Mariano falava, né? Você acorda com a pessoa, dorme com a pessoa, almoça, você quer ler um livro, às vezes a pessoa também quer ver um filme. Fica difícil esse sufocamento quase, né? Eu queria trazer uma informação aqui para a nossa conversa. A busca por advogados de separação e cresceu significativamente de 2019 para 2020, assim como consultas sobre o assunto, sobre o tema no Google, e as separações e os divórcios em si. Chegar a uma decisão extrema como essa de se separar, doutora Débora, é assunto sério, né? Que cuidado tomar para não agir por impulso no momento desse delicado como a pandemia, ainda correndo o risco de, quem sabe, se arrepender? É o que eu digo para os meus pacientes: olha, agora não é hora de tomar nenhuma decisão de grande, assim, forte, uma decisão que vai mudar sua vida dessa forma, né? Porque, como a Mariana falou, você ficar 24 horas por dia com uma pessoa, não dá para sentir saudade, né? Uma saudade saudável. Saudade saudável, assim, aquela coisa gostosa, ai, tô voltando para casa, apesar do trânsito e tal, né? Você acorda com a pessoa e com as coisas que a pessoa, mulher principalmente, faz escondido, de cabelo, e todas aquelas coisas que, ou seja, há uma falta de privacidade, né? O que me lembra uma peça Intimidade Indecente, né? A intimidade é boa até um certo ponto. E quando as pessoas se deparam com isso, Adriana, no início da quarentena, a TV, uma emissora de TV, mostrava assim: fica em casa, quarentena do milionário tal, do fulano de tal. Assim, a pessoa com piscina, cada um com seu quarto, cada um com seu computador, né? E falando fica em casa. É diferente da quarentena de milhares de brasileiros que não tem, cada um tem um computador para a família inteira. Então, enfim, voltando à sua pergunta, quando eles chegam e falam, geralmente é a mulher que toma a decisão, tá? Uhum. Não porque o homem não queira, porque o homem ele vai empurrando, e a mulher vai bulinando, até chega uma hora que a mulher vai e toma a decisão. E o conselho que eu dou, eu não posso entrar, geralmente esses casos encaminham para o Mariano, não tomar a decisão naquele momento. Tem alguns casos em que o grau de ansiedade é muito intenso, ou depressão, e aí eu tenho que medicar, mas na maioria dos casos não, porque é situacional, né? É uma dificuldade de adaptação, que consta até na classificação internacional de doenças, né? Transtorno de adaptação. Que interessante. É verdade, doutora Débora, a gente tem acompanhado aqui nos noticiários também, muitas dessas famílias não têm sequer um computador, né? Vivem numa extrema pobreza, dependiam do auxílio emergencial, agora nem têm, vivem com total desconforto, com dificuldade financeira, tudo isso a gente sabe que traz e agrava muito mais problemas, né? E o doutor Mariano também falava sobre, no antigo normal, bem entre aspas, muita gente não gosta dessa expressão, que um ou outro ficava fora de casa há muito tempo devido ao dia a dia, né? Trânsito, trabalho, atividades esportivas em geral. E agora, doutor Mariano, convivendo 24 horas por dia com o seu parceiro, muitas vezes você olha e fala: eu mal conheci essa pessoa, é possível? Começa a reparar manias que essa pessoa tem, trejeitos, ou como ela enfrenta um momento de dificuldade, e começa a se sentir apavorado pensando: com quem eu estava que eu não conhecia tão bem? Isso é possível? E se a pessoa pedir a separação, como a doutora Débora falou que não aconselha, e se arrepender, fica mais difícil voltar, depois consertar? Depende muito de como essa separação foi feita e de como eles estabeleceram esse regime de separação. Veja você que essa história de que com quem é que eu me casei, isso não é conto da carochinha, isso é um fato. E, aliás, isso independe, inclusive, da pandemia.
Tá? É que sem a pandemia, nesse novo normal que você falou, que eu também não gosto muito desse termo, não, mas sem a pandemia, nós estamos vivendo algumas relações, assim, pegando emprestado um termo do Bauman que eu gosto, assim, muito fluídas, muito líquidas. Elas se desfazem muito rapidamente. E elas vão se mantendo, por quê? Porque no meio de campo dessa relação existe trabalho, existe lazer, existe esporte, então eu vou aguentando. Mas no momento em que eu estou realmente 24 horas com essa pessoa, fica muito mais difícil, porque é o que você falou, eu vou vendo as manias, as estranhezas, e aquilo que não me pegava agora me pega. Isso que a doutora Débora falou, por exemplo, das mulheres recorrerem mais ao divórcio, isso é um fato porque, infelizmente, e isso fica cada vez mais constatado, a mulher em casa, ela está trabalhando, mas ela tem um outro trabalhinho também, tão importante quanto, e talvez mais difícil, que é cuidar dos filhos. Os maridos ajudam? E eu também não gosto desse termo, os maridos ajudam. Não tem esse negócio de ajudar, ele tem que fazer a parte dele. Mas os maridos ajudam? Ajudam. Mas ajudam também até a parte 2, até a página 2. Vários deles, eu estou falando da regra, tá? Não estou falando das exceções. E isso sobrecarrega demais a esposa, sobrecarrega demais a mulher. Ela não consegue lidar com isso. E também tem as estranhezas dela em relação a ele. Então, essa convivência, ela fica muito, muito complicada. E tem uma outra coisa, isso que eu falei antes da pandemia, do novo normal, essa é uma relação que ela já vinha apresentando problemas e que se acentua, evidentemente, quando eu estou olhando 24 horas para a cara do sujeito, para a cara da sujeita. Né? Claro. E no meio disso tudo, é óbvio que eu vou achar que o divórcio é a melhor saída. Como a Débora falou, o ideal seria esperar para ver. Mas quando isso é feito, eu acho que se bate o arrependimento, a pessoa precisa ter coragem para voltar e falar assim, ó, deu ruim, não era isso que eu queria, nós estávamos abalados, vamos tentar de novo. Vai depender da outra pessoa aceitar, é claro. Ser sincero, exatamente. Ser sincero. Não tem problema nenhum em falar, fui precipitado. Né? Sim. Porque está todo mundo vivendo um desafio muito grande. E só para trazer também um dado oficial aqui, é o que vocês vêm dizendo para a gente sobre as mulheres, dados do IBGE comprovam que as mulheres tomam principalmente a iniciativa de se separar em cerca de 70% dos casos. É bastante significativa mesmo essa diferença. Agora, também existem casos, eu imagino, que a pessoa insatisfeita, triste com a própria situação, desconta no outro, que todos nós somos seres humanos, sabemos que isso às vezes acontece, né? A gente está bravo com a gente, irritado com alguma coisa, o primeiro que passa na nossa frente é o que leva a patada. E aí também entra um outro assunto muito importante, abuso de álcool, comida, cigarro, que mais? Remédios, tudo isso também cresceu muito desde o início da pandemia, dizem as pesquisas. O que essas pessoas que consomem, doutora Débora, essas substâncias, estão buscando e o que elas podem acabar encontrando de mais sério nesse caminho? Olha, o que todas elas, independente da substância usada, o que elas buscam, na verdade, é um alívio imediato da ansiedade. Então... Uma fuga? É uma fuga, porque assim, se essas substâncias não dessem algum tipo de prazer, elas não levariam à dependência, né, ao uso abusivo. Então a pessoa tem um efeito benéfico ali de imediato, mas ela paga o preço, ela vai construindo uma doença, dependendo de cada substância. Mas houve realmente um aumento brutal. Eu não tenho uma estatística científica, mas eu pergunto nas padarias que eu vou, né? E aí, venda de cigarro, como é que tá? Disparou. As pessoas compram com medo, compram em pacotes. Então, você tem um monte de pacotes de cigarro em casa, você vai fumar e aí entra no círculo da dependência, né, da substância. São todas, a única que não leva à dependência aqui é a comida, né? Mas as pessoas vêm se queixar para mim de ganho de peso, principalmente e compulsão por doce, porque o doce ele acaba liberando serotonina bioquimicamente, né? E a serotonina provoca um bem-estar imediato.
só que ela está ganhando peso. E o que tem acontecido bastante também é pegar remédio da vizinha. Eu tenho atendido telemedicina e tem sido muito comum a pessoa me pedir, me dá 3 caixas, me dá 6 caixas, né? E eu sei que aquilo lá, ela vai dar, eu não dou por isso, porque tem alguém, tem a vizinha, isso é muito comum. Olha, eu me dei bem com esse remedinho, toma aí. Muito bom trazer esse alerta. Então, é um alerta, é forte. Eu vi isso dentro da minha própria família, com o abuso de cigarro e álcool, né? E essa coisa por eu ser a médica da família, tem essa coisa também, né? Queria me pedir um faixa preta aí para uma... Ou também o tal Dr. Google, que é muito consultado, né, pelos distraídos, entram lá no Google, estou sentindo isso, quais remédios os melhores. O doutor Mariano poderia fazer também um pouco mais, falar um pouco mais sobre esse alerta de indicação de remédio, de abuso também de álcool e tudo mais. A pessoa às vezes acha que por um momento vai ficar se sentindo muito feliz e, como a doutora Débora falou, pode estar construindo uma doença séria a longo prazo, difícil de ser remediada. Assim como agravando quadros que a gente falava aqui de ansiedade, depressão, pânico, que vamos falar mais sobre esses sintomas? Sem dúvida, sem dúvida. A automedicação por si só já não é muito adequada, embora alguns remédios estejam estabelecidos no uso que a gente fala de off-label, né? Então, para algumas pessoas, algumas coisas vão funcionar. Então, dor de cabeça, uma dor de estômago, é aceitável. Agora, medicação psiquiátrica está proibido, não pode, não pode. Doutora Débora Taeli é uma especialista em psicofarmacologia, ela sabe disso. Pode levar à morte, por exemplo? Ah, mas sem dúvida, pode sim, né? Uma ingestão exagerada da medicação, ou uma ingestão errada, se essa ingestão errada, se essa medicação não for a mais adequada, pode provocar danos e danos muito sérios mesmo, bastante. Né? Nós estamos falando de medicações que alteram e que promovem a alteração no humor, no afeto, no comportamento, na conduta. Isso é muito perigoso. Então não dá para o seu vizinho que toma um remedinho lá para ansiedade você também tomar. E a doutora Débora está certa, isso acontece o tempo inteiro. Então, hoje o que a gente tem visto, né, é muito aumento realmente de casos de ingestão de álcool excessivo, ingestão de medicamentos de forma excessiva, de comida de forma excessiva, assim, justamente porque a comida faz esse traço com a ansiedade. Vocês nunca ouviram falar disso? É o desconto na comida. Você come, Sim. E você come a ansiedade, você não come o doce, você não come o arroz com feijão, você come a ansiedade. Um aspecto que a gente vai voltar depois, eu queria muito falar disso também, é com relação a esse medo. O medo é preponderante e o medo, inclusive, é que promove essa fuga medicamentosa a partir desses comportamentos Vamos feitos falar de casa. sobre isso agora, então. Até o medo associado a todos esses detalhes da nossa conversa podem levar a um assunto que é muito tabu e que seria um dos mais graves de todos, que é o suicídio. Realmente a gente tem acompanhado também aumento de casos de pessoas que tiram suas vidas num momento de tristeza muito profunda e de dor. Vocês, por favor, podem explicar para a gente melhor. Então, ansiedade, depressão, pânico, estresse, pós-traumático, cada vez mais a gente tem ouvido falar desses quadros devido à pandemia. Doutora Débora, como tratar dessas dificuldades? São doenças? Todas parecem estar envolvidas um pouco com medo, né? Qual é o passo a passo? Quem acha que está sentindo um pouco disso? Como começar? Então, Adriana, vamos lá. Lembra que você me perguntou como escapar, né, desse bombardeio de notícia ruim, de pouco espaço, desse estresse, como escapar? Eu acho que não tem escapatória. Essas pessoas que, como você citou, buscam substância, comida, ter um alívio imediato, né? Como o Mariano falou, comem a ansiedade, elas estão escapando. Então, a palavra não tem como escapar. É um vírus. Né? E a palavra é adaptação. Por isso
E eu tenho, tido um aumento de diagnóstico de transtorno de adaptação. O que é isso? É quando a pessoa não consegue se adaptar a determinada situação, e isso envolve resiliência, né? E aí ela acaba adoecendo psíquica ou fisicamente. O medo. O homem da caverna já tinha medo de sair e enfrentar um leão. Então, o medo é uma reação fisiológica, natural. Só que, se você tem, e quando você tem medo, você libera um monte de substâncias para fazer você agir ou ficar, lutar, luta ou fuga, né? Só que essas substâncias aumentam a frequência cardíaca, a frequência respiratória, aumenta a glicose no sangue. Então, olha só que complicado. A pessoa que vai descontar em comida, ela se torna um grupo de risco pela obesidade. Uhum, Pode aumentar verdade. os estressóricos, porque ela está sempre em alerta. O alerta é um medo da ameaça a qualquer momento. O medo tem graduações, né? Então, vamos colocar assim, Adriana, que a ansiedade é um guarda-chuva, tá? Ansiedade. E tem vários subtipos de ansiedade. Existem várias formas pela qual a ansiedade se manifesta. Pode ser estresse pós-traumático, pode ser toque, pode ser insônia, pode ser fobia, pode ser pânico, pode ser ansiedade junto com depressão. Uau, hein? Mas antes da ansiedade, o que vem? O medo, Uhum, né? Nós estamos falando desse quadro de pandemia, sim. né? Onde todo mundo está com um certo medo. Interessante, hein, doutora Mariana? Agora a doutora Débora falou da síndrome da adaptação. Teria um pouco a ver também com o enfrentamento, o medo de enfrentar a realidade, o desafio. É novo esse termo agora, hein, de adaptação. Existe o medo que deve ser saudável, como a doutora falou, né, que traz até uma proteção, e esse medo excessivo que pode se tornar uma doença. Quais hábitos a pessoa pode criar para tentar se proteger e ficar mais saudável emocionalmente? Por exemplo, atividades culturais, musicais, cursos, são coisas que contribuem ou não? O que é preciso, dependendo do caso, realmente são os tratamentos psicológicos. Aí eu quero que a gente fale um pouquinho da psicanálise e também da psiquiatria, até dentro do sistema online, que tem sido muito utilizado agora. O que o doutor Mariano fala para a gente? O medo é uma questão básica. O medo, duas coisas você tem para controlar pessoas, o medo e a fome. E nós estamos vivendo uma época de muito medo. O medo é importante, tá? O medo evita, o medo é uma ação que evita que você faça bobagens. É um instinto de preservação. Só que uma coisa é você ter medo diante de situações sobre as quais você tem alguma sensação de controle. E o que nós estamos vivendo agora é nada de controle, nada. Da mesma forma que eu disse que as mulheres elas se sobrecarregam muito cuidando das crianças e tentando manter um trabalho online, os homens estão tendo a sua capacidade de resolução e a sua capacidade de potência masculina bastante diminuídas. Os homens responsáveis, tá? Os homens que são homens de fato, né? Porque tem uma série aí que só tem o gênero. Mas os homens de fato, eles estão com muita dificuldade, porque eles estão olhando para a família deles, eles estão sem capacidade de prover. Eles não conseguem prover direito o alimento, a segurança, eles não conseguem prover o lazer, eles não conseguem sequer promover uma espécie de estadiamento da sua potência masculina. Isso é terrível. Quando eu falo potência, eu não estou dizendo machismo, tá? Não é isso. Estou dizendo dessa capacidade de provisão que o homem tem e que ele perdeu. Isso dá muito medo no homem. E o homem, para lidar com medo, falando do sexo masculino, para lidar com medo, é muito mais dificultoso. O que ele pode fazer? Ele está fazendo, ele faz, a mulher faz, todo mundo em casa está fazendo, o que dá para ser feito, que é tentar encontrar mecanismos para poder se distrair, para poder não entrar em atrito com a sua esposa ou com o seu esposo, tentar mais ou menos se relacionar de forma adequada com as crianças. Agora, é óbvio, os sinais de alerta estão evidentes. Eu tive
uma paciente que me procurou e no começo da pandemia ela identificou imediatamente que o casamento dela já tinha ido. Mas o casamento dela já tinha ido antes da pandemia. É que na pandemia se constatou. Então ela se separou e tomou uma decisão, a meu ver, muito sábia. Em outros casos, outros pacientes meus tiveram realmente que procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, porque a ansiedade estava demais, a depressão estava batendo e isso estava afetando todo o corpo familiar. Mas eu queria que ficasse evidente para os espectadores essa situação que o gênero masculino está vivendo, porque é uma coisa muito séria mesmo. Ele está se despersonalizando e isso é terrível. Olha, fica aqui para reflexão, tudo muito interessante o que a gente papeou. Dá vontade de ficar aqui mais uma hora, claro, falando. Agora, fato é que estamos todos, sem exceção, passando por diversas dificuldades. Os desafios são muitos, mas são enfrentáveis. A gente conversar, falar sobre eles, como a gente está fazendo aqui nesse momento, imagino que seja muito precioso. E assim como passar por consultas que às vezes existe tabu, mas, por exemplo, pela psiquiatria, pela psicanálise, as terapias online que estão super em alta atualmente, né? Entrar em contato, procurar indicações, pessoas bacanas, passar pelas consultas experimentais para fazer um tratamento, é uma grande sugestão, sem dúvidas nenhuma. Eu quero aproveitar, então, aqui para agradecer a doutora Débora Furuno, que é médica psiquiatra, doutora em saúde pública pela USP. Doutora Débora, muito obrigada pela participação e pela ajuda aqui com os nossos ouvintes e espectadores. Fico feliz por ter ajudado, Felipe. A gente que fica feliz, volte outras vezes. Dr. José Mariano, psicanalista, também participou da nossa conversa aqui, acrescentando bastante. Obrigada, viu, doutor Mariano? Também volte mais vezes. É só fazer o convite que eu volto e só mais uma coisinha. Você que está vendo, não se apequene, ok? Em frente. Que legal. Vamos ficar com essa frase também, então, aqui para a gente levar para a nossa reflexão. Não se apequene. São sempre bem-vindos à Jovem Pan. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. E eu quero agradecer também, claro, a sua companhia de sempre aqui no Jovem Pan Saúde. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso programa de hoje. E se quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço e até a próxima. Saúde.